Oi, pessoal! Hoje a gente vai corrigir os exercícios que a gente fez lá no caderno sobre concordância. Então, vou começar desde o exercício 1, que a gente fez ali pelo dia 7 de abril. Então, volta lá o seu caderno, tá bom? O exercício pedia para você fazer o seguinte: complete os espaços vazios com o verbo no presente. Então, esse é o tempo que eu tenho que respeitar. E questão entre parênteses. Aqui tá escrito entre, por mais que tenha ficado ali em cima da tarja branquinha, tá? Aí aqui, ó, o verbo tá entre parênteses, tá vermelhinho, tava vermelhinho lá para vocês. E aí eu tenho que colocar ele aqui. Conforme a gente estudou sobre a concordância, a gente precisa identificar o sujeito da frase para ver se esse verbo vai concordar em singular ou em plural, em primeira, segunda ou terceira pessoa. Então vamos lá. Eu tenho que colocar o verbo no presente. Presente do verbo existir. Eu existo, tu existe, ele existe, nós existimos, vós existis, eles existem. Eu pulei algum. Eu existo, tu existes, ele existe, nós existimos, vós existis, eles existem. É isso. Enfim. Então, agora eu preciso identificar aqui. Então, existe ou existem, na atualidade, diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Então, se o verbo é existir, quem é que existe? Quem que existe na atualidade? Diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Então, se são diferentes tipos, veja, diferentes tipos de inseticidas, tudo no plural. Então, eu vou colocar o verbo também no plural. Existem, para combinar, para concordar com diferentes tipos de inseticidas. Próxima. Sérias lesões hepáticas, os defensivos agrícolas à base de DDT, e daí poder e provocar. Então, olha, o que é que pode provocar? São os defensivos agrícolas, né? Então, os defensivos está no plural, então podem provocar. Letra C. O verbo é faltar aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Então, eu preciso concordar o verbo faltar com uma legislação mais rigorosa. Então, falta aos países subdesenvolvidos o quê? Uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos, tá? Aqui não ficou assim a letra mais linda do mundo, mas é isso daí. Próximo exercício. Não, continuando. Letra D. O verbo é persistir por muito tempo no meio ambiente e os efeitos nocivos de inseticidas. Então, o que persiste, né, no ambiente? É o efeito nocivo, e ele tá no plural, por isso persistem. Lembrando que a gente está usando o tempo presente. Letra E. Elevado grau de toxicidade, os defensivos do tipo fosforado, e agora eu preciso usar o verbo possuir. Então, eu tenho que definir quem é que possui elevado grau de toxicidade, que são os defensivos do tipo fosforado. Então, se eu tenho isso no plural, o verbo também fica no plural. Possuem. Muito bem, agora sim, terminamos o primeiro exercício. Vamos para o exercício 2. O exercício 2, ele vai mexer então agora com as regras de concordância com o pronome que e o pronome quem. Quando eles aparecerem na frase, a gente tem algumas opções diferentes. Bom, o pronome que, como a gente sabe, toda vez que ele aparecer ali na frase para retomar um termo anterior, a gente vai olhar a palavra que está anterior e vamos concordar o verbo com esta palavra, com este outro pronome, e um pronome pessoal. E com o pronome quem, com a palavra quem, você tem duas opções. Ou esse verbo vai concordar com a pessoa imediatamente anterior, né? A primeira pessoa singular. E o exercício pedia para que você utilizasse as duas possibilidades do pronome quem. Preste atenção ao exemplo e utilize a regra da concordância quando ocorre o pronome que e quem e dê todas as possibilidades. Bom, exemplo. O exemplo que está aqui é com o pronome quem. Letra A.
o verbo era ser, depois tá ali o pronome, ó, o verbo ser, vou riscar aqui. Depois tinha aqui o pronome quem e o verbo levar. E eu acabei de dizer, né, que quando eu tenho o pronome relativo aparecendo aqui, eu tenho que concordar o verbo posterior imediatamente com quem? Com a pessoa referida anteriormente. Muito bem. Quando eu estou diante do pronome quem, eu posso fazer isso de duas maneiras. Então, olha só. No pretérito perfeito, ou seja, o passado, né, aquela ação que com certeza acabou e ficou para trás, nós temos então fomos, para concordar o primeiro verbo, né? Fomos nós quem levamos, ó, então ele concorda com o nós, o cachorro para passear. Já nessa frase, eu tenho fomos nós, concordando certinho com esse pronome aqui. Aí depois do quem, o verbo que está aqui, ele vem na terceira pessoa singular, tá? Então, ou vai concordar com o pronome que está anterior, ou vai ficar na terceira pessoa singular. Então, vamos fazer essas duas possibilidades para as próximas frases. Se aparecer o quem, o que, desculpa. Se aparecer o que, a gente só vai ter uma opção. Fomos nós que levamos, porque no caso do verbo do pronome relativo que, a gente sempre concorda com o pronome anterior, tá? Então tá. Vamos para o exercício. Na letra A você tinha o primeiro verbo ser, aí o primeiro pronome eu, aí o pronome relativo quem, entregar os presentes. Eu preciso pôr no futuro do presente. Então, uma coisa que vai acontecer a partir de agora. Então, a primeira opção que eu tenho, serei eu. Opa! Serei eu. Vou repetir o pronome quem. Serei eu quem o quê? Entregarei para concordar com o eu. Entregarei. E aí você continua a frase. Os presentes, tá? Agora a segunda possibilidade. Serei eu quem, de novo. E o verbo na terceira pessoa singular. Entregará. Opa, aí. Entregará os presentes, tá? Então, essa é a resposta da letra B. Na letra C, a gente tem, então, ser, né, que é o verbo, eles, quem abrir as encomendas. Futuro do pretérito, aquele tempo que a gente projeta uma ação para acontecer no futuro. Esse futuro chega, mas a ação que a gente gostaria que acontecesse não acontece e tudo isso já fica no passado. Por isso que é um futuro do pretérito, né? Aconteceria, mas não aconteceu. Então, eu preciso pegar esse verbo para concordar, né, com esse pronome. É um pouco confuso porque ele é pronome, né? É um pronome reto. Quem também é um pronome relativo. Então, às vezes aqui eu tô falando, né, volta pronome, e os dois são, mas enfim. Esse verbo ser tem que concordar com o pronome, então, que tá realmente fazendo a ação, né, de abrir. Então, seriam, porque é eles, então, seriam eles, de novo, eu repito, quem. Primeira opção, vamos concordar com o eles, vamos concordar com o pronome reto. Então, seriam eles quem abririam as encomendas. A segunda opção, seriam eles quem abriria. Ai, que horror! As encomendas. Fica estranho, porque não é assim que você costuma falar, né? Mas essa opção aqui, ela é aceitável, então, segundo as normas de concordância verbal. A última das frases que nós tínhamos, ser, depois jogar, e eu tenho que colocar isso no pretérito imperfeito. Ser, ele vai virar era no pretérito imperfeito. Então, éramos, né? Éramos. Tem que ter o acento, opa, desculpa. Nós, quem
Agora sim, jogar, no pretérito imperfeito, jogávamos em todos os recreios. E a outra opção éramos nós, quem. Eu vou colocar na terceira pessoa singular. Jogava. Ah, nós jogava. fica um tanto quanto estranho, né? Mas vejam, só pode acontecer isso na presença do pronome relativo quem. Então, dessa sequência, essa era a correção de hoje.